Aos 77 anos, Dona Aurora carregava a sabedoria de quem tinha visto muitos sóis se porem e nascerem sobre a pacata vila de Laranjeiras. Seus cabelos, finos e brancos como a espuma do mar, emolduravam um rosto sulcado por rugas que contavam histórias de risos e algumas lágrimas. Vivia em um chalé de tijolos à vista, como um pequeno jardim de hibiscos e jasmins que exalavam um perfume doce ao entardecer. Ali na sua casa de janelas largas e varanda convidativa, Dona Aurora, uma costureira aposentada, de mãos ágeis e coração ainda mais leve, passava os dias entre seus tecidos coloridos, as agulhas de tricô que dançavam em suas mãos e a inconfundível fragrância dos seus famosos bolinhos de chuva, cujas receitas, diziam, guardava as 7 chaves. Eduardo, seu filho único, um homem de negócios com a vida corrida na capital, visitava-a religiosamente a cada 15 dias, geralmente acompanhado de Clara, sua nora. Clara era uma mulher elegante, sempre impecável, com a mente voltada para planilhas e compromissos sociais que preenchiam cada lacuna de seu tempo. Ela via a independência de Dona Aurora com certa apreensão, quase como um capricho arriscado, um problema silencioso que precisava ser mitigado o quanto antes. Mãe, a senhora já não tem mais a mesma destreza de antes. E essa casa grande, não acha que seria mais prudente considerar uma residência assistida ou até mesmo vir morar conosco na cidade, onde teríamos mais controle sobre o seu bem-estar? Clara sugeria, o tom de voz polido, mas carregado de uma insistência velada, quase uma imposição. Para ela, a casa de Dona Aurora, com suas escadas antigas e seus cantos empoeirados de carinho, era um passivo. Um fardo que precisava ser resolvido logisticamente. Dona Aurora, porém, apenas sorria com a placidez dos sábios, um brilho obstinado e sereno nos olhos. Minha filha, enquanto eu tiver minhas mãos para costurar a vida e minhas pernas para regar minhas memórias neste pedacinho de chão, meu lugar é este. Aqui eu me sinto viva, útil e em paz. Mas Clara não se dava por vencida, sob a premissa que parecia razoável aos olhos de Eduardo, de garantir a segurança de Dona Aurora. Ela providenciou a instalação de um sistema de monitoramento discreto, pequenas câmeras estrategicamente posicionadas na sala, cozinha, corredor e até no quartinho de costura, além de sensores nas portas e janelas que apitavam em seu celular. Ela explicou a Eduardo que era apenas para nossa tranquilidade, para podermos ver que ela está bem, a qualquer momento, sem precisar ligar a cada hora. Mas a verdadeira intenção de Clara era outra, mais sombria e calculista. Ela buscava evidências, por menores que fossem, de qualquer sinal de esquecimento, desorganização ou incapacidade da sogra. Queria reunir provas irrefutáveis para convencer Eduardo de que Dona Aurora precisava de cuidados constantes, talvez uma enfermeira em tempo integral, ou, idealmente, uma vaga em uma casa de repouso na capital. Uma solução que, para Clara, resolveria o problema de uma vez por todas, tirando de seus ombros uma preocupação que ela considerava desnecessária. Eduardo, atolado em e-mails e reuniões intermináveis que consumiam sua alma e seu tempo, engoliu a história da segurança sem pestanejar, confiava cegamente na esposa e mal imaginava a agenda oculta por trás daquela preocupação tão ostensiva. Dona Aurora, por sua vez, alheia à rede invisível que a cercava, seguia sua rotina com a graciosidade de um rio que corre suavemente para o mar. Costurava roupinhas de bebê para as vizinhas que mal podiam pagar, remendava panos de prato para a igreja e cultivava suas orquídeas raras com o mesmo carinho e dedicação que dedicava à vida. Suas mãos, ainda firmes, criavam pequenos milagres em retalhos de pano. Entre suas visitas diárias estava João, o jovem entregador de bicicletas do mercadinho da esquina. Um rapaz de 18 anos, calado, mas com olhos profundos e um sorriso que aparecia como um raio de sol em dias nublados, iluminando seu rosto cansado.
sempre prestativo. Ele ajudava Dona Aurora a levar as sacolas mais pesadas da feira, e às vezes trocava uma lâmpada queimada ou consertava uma torneira pingando na cozinha. Dona Aurora, em retribuição, sempre o recebia com um copo de limonada fresca e, se tivesse sorte, com um pão de queijo recém-saído do forno, cuja casca crocante e interior macio era um convite à felicidade. Foi em uma tarde de calor brando, em que o sol preguiçosamente pintava a varanda com tons dourados, que Dona Aurora notou algo diferente. João, enquanto esperava na varanda, distraído em seus próprios pensamentos, folheava um caderno de esboços. Desenhos incrivelmente detalhados surgiram das páginas. Paisagens de laranjeiras com um toque de magia onírica. Retratos de idosos da vila com uma sensibilidade que parecia capturar a alma. Naturezas mortas que pareciam respirar. Dona Aurora, que sempre apreciou a beleza em suas diversas formas e manifestações, sentiu o coração pulsar mais forte, uma emoção ancestral correndo em suas veias. Que mãos abençoadas são essas, meu filho! Que dom bonito Deus te deu! Ela exclamou, com a voz carregada de uma admiração genuína. João, pego de surpresa e um tanto envergonhado, ficou vermelho, tentando fechar o caderno apressadamente, como se estivesse escondendo um segredo íntimo. Ah, Dona Aurora, é só um passatempo sem importância. Minha mãe diz que precisa de um trabalho sério, que pague as contas, que não me faça perder tempo com devaneios assim. Diz que arte não enche barriga. Dona Aurora sentiu um aperto no peito, uma pontada de tristeza. Ela via nos olhos do menino a chama de um sonho sufocado pela urgência da vida, a paixão aprisionada pela necessidade material, a criatividade esmagada pela realidade. Um dom como esse não é só um passatempo, João. É um chamado. É a voz de Deus falando através de suas mãos. Um presente que você não pode negar. Nos dias seguintes, Dona Aurora passou a observar João com uma atenção redobrada. Um carinho quase maternal que transbordava de seu olhar. Percebia o olhar distante e sonhador dele nas vitrines de lojas de arte na cidade vizinha. O jeito como ele estudava as cores do pôr do sol na praça. A forma como os dedos tamborilavam sobre a mesa da cozinha como se quisessem desenhar o ar, criar formas invisíveis. Um dia ela o ouviu ao telefone, com a voz baixa e triste, quase um sussurro de desilusão, falando com um amigo sobre um concurso de arte para jovens talentos, lamentando que não poderia participar por falta de dinheiro para os materiais e principalmente a taxa de inscrição. É a minha única chance, sabe, de mostrar meu trabalho e tentar mudar minha vida. Mas é impossível, com tudo o que minha família precisa e o pouco que eu ganho. Naquele momento, Dona Aurora soube, com a certeza inabalável, que só a idade e a experiência podem trazer, o que precisava fazer. Ela, que sempre foi parcimoniosa e discreta com suas economias, guardando cada centavo com zelo para imprevistos, começou a reorganizar suas finanças com um propósito novo, uma urgência em seu coração. Intensificou a venda de seus bolinhos de chuva nas manhãs de feira, cujas filas dobravam a esquina. Oferecia seus preciosos serviços de costura para as vizinhas com um afinco renovado, prometendo entrega rápida e pontos perfeitos, e desenterrou algumas de suas raras peças de crochê e bordado, verdadeiras obras de arte que guardava como lembranças de uma vida de trabalho e dedicação, para vender no pequeno bazar da igreja. Não era por ela, não era para luxos ou para conforto pessoal. Era por João, para reacender a luz naquele olhar que havia visto apagar-se aos poucos. Enquanto isso, Clara, entediada em mais uma interminável videoconferência sobre o desempenho da empresa de Eduardo, sentindo o peso de uma rotina vazia de propósito, decidiu dar uma espiada no sistema de monitoramento da sogra.
Vamos ver se a velhinha está fazendo alguma de suas excentricidades hoje. Talvez esquecendo o gás ligado ou conversando com as paredes, pensou, com um suspiro de impaciência e uma dose de desdém. Ela esperava flagrar Dona Aurora tropeçando nas escadas, ou, quem sabe, se atrapalhando com as contas no banco. Qualquer coisa que reforçasse sua tese de que a sogra precisava de ajuda e supervisão, de preferência distante. Mas o que viu na tela de alta definição do seu celular a deixou sem palavras, o coração batendo descompassado no peito. Na imagem, a cozinha de Dona Aurora, banhada pela luz suave da tarde que entrava pela janela. João estava sentado à mesa, com os ombros encurvados, o olhar fixo em um ponto invisível no chão, carregando o peso de um mundo. Dona Aurora se aproximou com um envelope nas mãos, a expressão de uma santa que trazia esperança. Meu filho, não se preocupe com o que dizem. O talento vem da alma, é um sopro divino. E o dinheiro? Bem, o dinheiro a gente consegue, com esforço e um pouquinho de fé, com a ajuda dos bons. Ela estendeu o envelope. João olhou, confuso, os olhos marejados de dúvida e incredulidade. Que é isso, Dona Aurora? Não, a senhora não precisa. Não posso aceitar. É para o seu concurso, meu bem. E tem mais. Ela colocou ao lado do envelope um pacote reluzente de lápis de cor de alta qualidade, tintas vibrantes e um bloco de papel especial para aquarela. Coisas que ela sabia que ele jamais poderia comprar. João arregalou os olhos, que se encheram de lágrimas. Dona Aurora, não posso aceitar. É muito. A senhora precisa de cada centavo para a sua vida, para o seu conforto. E você precisa desse sonho, meu filho. O que eu vou levar para o outro lado da vida, senão a alegria de ter feito algo bom? Não me tire essa alegria, por favor. O que eu tenho de mais valioso são minhas mãos e meu coração. E meu coração me diz para ajudar você a voar, a colorir o mundo com seu dom. João desabou. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto, lavando a poeira de anos de renúncia e desilusão, abrindo caminho para uma esperança esquecida. Ele abraçou Dona Aurora com uma força que expressava uma gratidão profunda. Um alívio que parecia dissolver todo o peso do mundo de seus ombros. A senhora não tem noção do que isso significa para mim. Ninguém, nunca, acreditou tanto em mim de verdade como a senhora. A senhora salvou meu sonho, Dona Aurora. Dona Aurora, com a voz embargada pela emoção, alisava os cabelos dele com carinho, como a uma mãe. O seu talento, meu filho, vale mais que qualquer riqueza material que eu possa ter juntado. Vá e brilhe com ele. Eu estarei aqui, na minha janela, torcendo por cada traço, por cada cor que você der ao mundo. Clara, do outro lado da tela, em seu escritório frio e impessoal, sentiu um nó na garganta que subia do estômago ao peito. Ela esperava ver fraqueza. Encontrou uma força moral inabalável. Esperava ver desorganização. Encontrou a mais pura generosidade e um plano silencioso e belíssimo. Esperava ver apenas uma velhinha. Encontrou a mais profunda sabedoria e humanidade em sua sogra. A cena atingiu como um raio, rompendo a casca de indiferença e superioridade que ela havia construído ao longo dos anos. Naquele dia, Eduardo voltou para casa mais cedo, sentindo uma inquietude estranha que o acompanhava desde o almoço. Encontrou Clara sentada no sofá, o celular ainda nas mãos, o rosto pálido e os olhos marejados de uma forma que ele raramente via em sua esposa. Aconteceu alguma coisa grave, querida? A mãe está bem? Clara apenas estendeu o celular para ele, as mãos tremendo levemente, a voz embargada. Olha isso, Eduardo. Apenas olhe. Eduardo assistiu às gravações, o coração apertando a cada minuto que passava. Viu a doçura da mãe, a resiliência em seus olhos que ele pensava conhecer tão bem, a dedicação em cada ato de carinho e sacrifício.
Viu João, o jovem entregador que ele mal notava nos seus fins de semana na vila, chorando de gratidão nos braços da sua mãe. E o mais doloroso, viu a si mesmo, um filho distraído, imerso em seu próprio mundo de trabalho e preocupações, que não conhecia a profundidade do coração da própria mãe, que havia terceirizado o cuidado e, com ele, o afeto e a conexão. Ele sentiu uma vergonha avassaladora, uma dor silenciosa que lhe consumiu a alma. Naquela mesma noite, Eduardo e Clara foram à casa de Dona Aurora. Clara o acompanhou, ainda em silêncio, processando a lição de humildade que as câmeras haviam lhe dado. Dona Aurora estava na varanda, sob a luz amarela da lâmpada, costurando um pequeno sapatinho de bebê para uma sobrinha recém-nascida. Suas mãos rápidas e precisas. Mãe, a gente precisa conversar. Eduardo sentou-se ao lado dela, a voz embargada pela emoção. Eu vi as gravações sobre o João. Porque a senhora nunca nos disse que ele precisava de ajuda? Por que usou suas economias, mãe? Dona Aurora suspirou. Um sorriso triste, mas acolhedor nos lábios. Ah, meu filho, a Clara queria ter certeza de que eu não estava fazendo bobagens, não é? Ela queria proteger a velha aqui de si mesma. Clara, pela primeira vez na vida, sentiu o peso de suas ações com uma clareza cortante. Dona Aurora, eu sinto muito, muito mesmo. Eu estava errada, completamente errada sobre a senhora. E sobre mim mesma, sobre meus próprios valores e prioridades. Eduardo pegou as mãos enrugadas da mãe, as mesmas mãos que o embalaram quando criança, que o ensinaram a amarrar os sapatos. Mãe, a senhora é incrível. Eu sinto muito por não ter visto isso antes. Por ter sido tão ausente. Dona Aurora olhou para o filho, um brilho de sabedoria secular nos olhos. Meu filho, a gente ajuda porque o coração pede. Não é para receber aplausos ou para pedir de volta. É para plantar sementes de esperança. E o João, ele tem um dom que não pode ser desperdiçado. Dinheiro a gente sempre arruma, mas um sonho é mais raro, mais frágil, e precisa de um empurrão para alçar voo. Eduardo e Clara abraçaram Dona Aurora, não apenas por consolo, mas por uma gratidão profunda e um reconhecimento que lhes lavava a alma e ressignificava suas vidas. Eles perceberam que em sua busca frenética por controle e segurança material, haviam perdido de vista o verdadeiro valor daquela mulher e a riqueza inestimável que ela representava em suas vidas. Um tesouro que nenhuma conta bancária poderia comprar. Clara, particularmente, sentiu um peso sair de seus ombros. Ela havia tentado provar a incapacidade da sogra e, em vez disso, descobriu sua própria cegueira, sua própria pequenez de espírito, sua incapacidade de enxergar o essencial. Na semana seguinte, Eduardo e Clara agiram. Eles procuraram João, não com piedade, mas com genuíno apoio e admiração. Eduardo usou seus contatos para que os desenhos de João fossem vistos por uma galeria de arte local na capital, e Clara, com suas habilidades de organização e uma nova sensibilidade, ajudou João a montar um portfólio profissional e a preparar-se para o concurso. João, com os materiais e a inscrição paga por Dona Aurora, participou do concurso e, para a alegria e orgulho de todos, venceu. O prêmio era uma bolsa de estudos integral em uma renomada escola de arte na capital, além de uma exposição individual de suas obras. Na pequena celebração que a Vila de Laranjeiras organizou na praça, sob a sombra das mangueiras centenárias, João, com o troféu nas mãos e a voz embargada pela emoção, dedicou a vitória a Dona Aurora. Ela não apenas me deu os meios, ela me deu a coragem, a crença. Dona Aurora é a estrela que guiou meu caminho, a pessoa que viu em mim o que eu mesmo duvidava, a minha fada madrinha. Lágrimas de orgulho e emoção escorriam no rosto de Dona Aurora, enquanto ela recebia abraços e felicitações de todos os vizinhos, que a viam agora como uma heroína local. Eduardo e Clara estavam ao seu lado, agora com um brilho diferente nos olhos,
uma humildade recém-descoberta e um senso de propósito renovado. Clara, em particular, tinha mudado profundamente. Abandonou a superficialidade das fofocas e dos eventos sociais vazios. Passou a valorizar mais os momentos simples, as conversas na varanda, o cheiro de bolinhos de chuva e a presença constante e sábia de sua sogra. Ela se aproximou de Dona Aurora e sussurrou: "A senhora me ensinou a ser uma pessoa melhor, Dona Aurora. Eu nunca vou esquecer essa lição." Eduardo, por sua vez, fez uma escolha radical em sua vida profissional. Reduziu drasticamente sua carga de trabalho, delegando mais responsabilidades na empresa. Passou a visitar a mãe com mais frequência, a jantar com ela, a ouvir suas histórias com atenção plena, a rir de suas piadas, a aprender com sua serenidade. A casa de Dona Aurora, antes vista como um problema a ser resolvido, tornou-se um refúgio de carinho, sabedoria e um ponto de encontro essencial para a família. E a presença das câmeras, Eduardo e Clara as removeram juntos, peça por peça, numa tarde simbólica. Não havia mais necessidade de vigiar. A confiança havia sido restaurada e o amor redescoberto em sua forma mais pura. Clara, seguindo os passos de sua transformação, começou a fazer terapia individual. Não foi fácil. Teve recaídas, dias de raiva e frustração, momentos em que quis desistir, mas ela persistiu. A terapeuta ajudou a desvendar os medos e inseguranças que a levavam ao controle excessivo, a ver o mundo além de suas próprias lentes distorcidas. Eduardo, por sua vez, percebeu que precisava ser um pai mais presente para seus próprios filhos e um marido mais atento. A maior lição que Dona Aurora deu à sua família e à vila inteira não foi sobre dinheiro ou segurança material, mas sobre a riqueza incalculável do espírito humano. Ela mostrou que a verdadeira medida de uma vida não está nos bens que se acumulam, mas nas vidas que se tocam, nos sonhos que se incentivam e no amor que se espalha, sem esperar nada em troca. Dona Aurora, a costureira aposentada, tornou-se a guardiã de um legado invisível, uma tecelã de esperanças e um farol de bondade. Sua casa, antes apenas um lar antigo, agora era um santuário de inspiração e um porto seguro para almas. Seus bolinhos de chuva, de repente, pareciam ainda mais doces, carregando o sabor da gentileza e da sabedoria de uma vida bem vivida. Naquele dia, a vila inteira aprendeu que a maior riqueza de Laranjeiras não estava em suas plantações, mas no coração de Dona Aurora, a senhora que, com um ato de pura generosidade e fé, reacendeu a chama de um sonho e transformou a vida de todos ao seu redor. A verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se doa. E a sabedoria de uma vida nem sempre se mede em palavras, mas em atos de amor que transformam o mundo.